quem eu sou, de onde eu vim, do que eu gosto. A curiosidade infinita da criança se aplica a eles mesmos e não é incomum que indaguem os adultos sobre essas questões. A identidade é uma construção e a base fundamental para as estruturas e pilares de sustentação construída na infância. Logo, oferecer uma boa base para os pilares e estruturas é fundamental. Ter consciência de si, de sua importância, seus gostos, sentimentos, origens, laços, culturas, nacionalidade, são coisas vitais para o desenvolvimento de uma identidade cidadã bem desenvolvida e responsável. A criança tem seu jeito próprio de compreender o mundo e é partindo de observações e estabelecendo relações com a realidade e com o meio em que ela aprende que se faz a construção de sua identidade. Nesse processo de construção, em busca de sua autonomia, a criança percorre diversos caminhos. A identidade é um processo contínuo e quanto mais autoconhecimento possuímos, melhor se dá esse processo. Ter consciência de nós, nosso papel, importância, origem, história, é o que nos permite ser atuantes nos meios em que vivemos. Sem isso, nos sentimos pouco importantes e deixamos de realizar todo o nosso potencial, que acaba sendo desperdiçado. Portanto, se faz necessário abordar este tema desde cedo com as crianças e com responsabilidade. A construção da identidade se dá por meio das interações da criança com o seu meio social, o qual acontece em primeiro momento no seio da família e logo depois na escola. A inserção da criança nos espaços de educação infantil se faz um universo social diferente do da família, favorecendo novas interações e ampliando dessa maneira seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, a identidade tem a função de distinguir, marcar as diferenças, sejam elas físicas, emocionais e comportamentais, dos indivíduos. Ou seja, sua autoimagem também é construída a partir das relações estabelecidas nos grupos em que a criança convive. Um ambiente farto de interações que acolha as particularidades de cada indivíduo, promova o reconhecimento das diversidades, aceitando-as e respeitando-as, ao mesmo tempo em que contribui para uma construção da unidade coletiva. Favorece a estruturação da identidade, bem como a sua autoimagem. Desenvolver atividades que trabalhem a identidade das crianças é uma ótima maneira de propiciar a percepção de que elas têm uma história de vida, fazem parte da sua família, são partes atuantes no mundo em que vivem. O eu criança, na educação infantil, deve ser despertado por meio de atividades que sejam próprias do mundo lúdico e do imaginário da criança, colaborando assim para a formação de uma identidade autêntica e respaldada em valores éticos, necessários ao cidadão consciente do seu papel na construção da sua história e da história do outro. Nesse estágio da vida, no qual acontece a interação social, as atividades são voltadas para a construção do eu e nas relações com o outro, contribuindo assim para a construção da personalidade ou personalismo na perspectiva de Henry Wallon. A teoria valoriana, denominada psicogenese da pessoa completa, defende a evolução psíquica, destacando o desenvolvimento emocional, social e cultural do sujeito através da reciprocidade que se estabelece com o meio social e esse humano. A educação assume um papel preponderantemente no desenvolvimento da criança. Educar é humanizar. Segundo José Marti, depositar em cada homem toda a obra humana que o antecede, tornando-o efetivamente humano.
Na educação infantil, fomentar a aprendizagem e o desenvolvimento das crianças pequenas significa ajudá-las a progredir na definição da própria identidade, no conhecimento e na valorização de si mesmas. A construção da identidade e autonomia refere-se ao progressivo conhecimento que as crianças vão adquirindo de si mesmas, a autoimagem que, através desse conhecimento, se vai